Hoje, gente, eu queria ler então Palavras de Vida Eterna. Aqui, ó, Palavras de Vida Eterna, livro do nosso amado Emmanuel, psicografia de Chico, maravilhoso sempre, né? E nós vamos estudar aqui o nosso capítulo 94. Anota aí, 94. É. Gente, o capítulo 94, ele fala de questões profundas. O capítulo 94, ele fala... Eita, tem que sumiu aqui. Beneficência e paciência. Beneficência e paciência. Pois é, pois é, pois é. Então, capítulo 94, Palavras de Vida Eterna, Beneficência e Paciência. A caridade é paciente e benigna. Fala do apóstolo Paulo. Primeira epístola aos Coríntios, versículo 13. Capítulo 13, perdão, versículo 4. A caridade é paciente, ela é benigna. Paulo. Comentário de Emmanuel. Beneficência, sim, para com todos. Prato dividido. Veste aos nus, remédio aos doentes. Asilo aos que vagueiam sem teto. Proteção à criança desamparada. Auxílio ao ancião em desvalimento. Socorro às viúvas. Refúgio aos indigentes. Consolo aos tristes. Esperança aos que choram. Entretanto, é preciso estender a bondade igualmente nos outros setores. Compreensão em família, trabalho sem queixa, cooperação sem atrito, pagamento sem choro, atenção a quem fale, ainda mesmo sem qualquer propósito edificante. Respeito aos problemas dos outros, serenidade nas horas difíceis, silêncio às provocações, tolerância para com as ideias alheias, gentileza na rua. A beneficência pode efetuar prodígios, levantando a generosidade e conquistando a gratidão. Contudo, em nome da caridade, toda beneficência para se completar não pode viver sem a paciência. Eita, meus amigos, isso aqui é importante. Isso aqui é importante. Vamos lá. Veja bem. Quantas vezes na vida você ajudou alguém? Você ajudou de alguma forma. Deu um conselho. Talvez, né? Uma ajuda material. Talvez você tenha doado o seu tempo. Enfim, você ajudou alguém de alguma forma. Mas o alguém não mudou de vida. Sabe enxugar gelo? Você vai lá, ajuda, a pessoa continua, você ajuda, ela continua, ela não mudou de vida. Pensa nisso. Quantas vezes nós vamos cuidar de um terreno que não é fértil, trabalhando pH? Quem planta sabe como que isso funciona, né? Plantando, às vezes não é fértil, mede daqui, põe uma semente, ela não cresce, não germina, até que o terreno volta a germinar. Não é? Meus amigos, Emmanuel está nos contando algo muito importante. Fazer o bem é fundamental, né? Que é a beneficência. Então, o que é fazer o bem? É você sair de você e olhar o outro, né? É eu sair de mim e começar a olhar quem me rodeia. Eu sair de mim e começar a olhar aquele que precisa de mim, né? Eu sair de mim e começar a prestar atenção naquele que está em necessidade. Então, isso é muito importante, né? Quando a gente tem essa possibilidade da gente poder fazer isso, isso faz uma diferença muito grande. Definitivamente faz uma diferença muito grande. Aprender a olhar as outras pessoas com carinho, aprender a olhar as outras pessoas com gratidão. Mas a gente precisa aprender a fazer isso com paciência. Não é? A gente precisa aprender a fazer isso, gente, com paciência, porque nem sempre o tempo da gente é o tempo de Deus. Aliás, quase nunca, né? Então, imagina, você vai pegar seu filho para estudar com ele. Não necessariamente ele vai tirar as melhores notas imediatamente. Às vezes você vai conversar com seu filho 10 vezes a mesma coisa, ou com a filha, né? 10 vezes a mesma coisa. E ele ou ela não vai despertar do jeito que você quer. É difícil, claro que é. Aí você fala, mas eu estou fazendo o meu papel. Sim, mas está faltando a paciência. Talvez não é nem a paciência com o outro, é a paciência com você. Olha que loucura. Porque, veja bem, se a gente não tomar cuidado, para ajudar, a gente corre o risco de querer se impor, né?
E aí você se torna uma pessoa intolerante. Já te ocorreu que normalmente a pessoa intolerante, na cabeça dela, ela sabe o que quer e ela está ajudando? Pergunta para as pessoas intolerantes na política se ela, na cabeça dela, ela não acha que está ajudando quando ela briga, literalmente, até às vias de fato, para defender o ponto de vista político dela. Na cabeça dela, está ajudando a fazer o que é certo. Ué. Né? Pergunta para o intolerante religioso se na cabeça desse intolerante ele não tem a certeza que ele encontrou o melhor caminho para chegar até Deus. Então, na cabeça dele, ele está brigando com você porque você é uma pessoa cega e ele quer te mostrar qual o caminho para levar até Deus, porque você está errado. Então, na cabeça da pessoa intolerante, ela está certa. Veja, então essa pessoa, na intolerância, ela chega à loucura de matar uma pessoa, porque ela não entendeu. Olha o nível de doença. Olha o nível de doença que a gente chega. Olha o nível de doença. Então não adianta você olhar para o seu marido, para sua esposa, para o seu filho, para o seu chefe, para o seu funcionário, seja lá para quem for, e você querer enfiar na cabeça da pessoa uma coisa que essa pessoa não está pronta. Você pode semear, você pode fazer sua parte, mas cabe ao outro despertar quando ele dá conta. Ah, Ricardo, vai sofrer. Deixa sofrer, ué. Não tem outro jeito. Gente, entenda o seguinte, o sofrimento também é de Deus. Nunca pensou isso, não? Não é só o prazer que é de Deus, o despertar espiritual. O sofrimento é de Deus. Eu vejo muitas vezes o sofrimento... Sabe aqueles abridores de lata? Hoje cada vez é mais fácil, né? Que a gente puxa, as latinhas já vem. Mas eu sou daquela época que tinha um abridor de lata. Não tem aquele negócio tic, 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 tem um abridorzinho de lata? Aquele abridor de lata é mais ou menos a função, às vezes, que a dor traz na nossa vida. Você vai abrir uma lata que está fechada para enxergar o conteúdo que está lá dentro. Então, tem algumas pessoas que elas não são simples a ponto de, vou pegar, vou abrir facilmente. Não, tem que ser um abridor mesmo, senão não abre. E é aí essa a função da dor. Essa é a função do sofrimento. O sofrimento nunca é a primeira opção de Deus, da lei divina. Você pode ter certeza disso. O sofrimento não é a primeira opção para fazer com que você cresça, com que eu cresça, para fazer com que a gente ame mais, para fazer com que a gente desperte. Não é. Quando ele chega, pode ter certeza que os outros professores passaram antes. Né? Eu costumo brincar que é mais ou menos assim. Imagina uma escola, sabe aquela época da sala de aula? Que você estou, ei, coisa boa, lembranças boas. Eu estou viajando aqui. Imagina na sala de aula, sala dos professores. Vocês lembram da sala dos professores? Lembra lá da sala dos professores? E aí, na sala dos professores, professor de matemática, português, geografia, aquela coisa, educação física, eles conversam, né? Aí, de repente chega um professor e fala, aquela sala é difícil. Aí o professor de geografia fala, não, eu gosto daquela sala. Aí chega o de biologia e fala, não, aqueles meninos são complicados, né? Aí chega o de matemática e fala, não, aquela sala é muito boa para mim. Então, assim, imagina que de repente tem uma sala dificílima, né? E aí, assim, vários professores tentaram dar aula nessa sala. Foi o professor amor, foi a professora paciência, foi a esperança, foi o professor... De repente, todos estão reunidos na sala dos professores falando, aquela sala é complicada. Chama a professora ou professor sofrimento. É? Aí, de repente, chega, né, o professor sofrimento, o jalequinho dele, né, com o plano de aula dele, e ele olha para todo mundo e fala, deixa comigo. É, criatura! Aí é a reunião da sala dos professores. Aí o professor sofrimento chega assim e fala assim, deixa comigo. Entendeu a ideia? Aí o professor sofrimento chega, aí não tem pra onde ir. Ou vai ou vai. Pode demorar anos, séculos. Uma hora você cansa de sofrer. Todo mundo cansa de sofrer. Todo mundo cansa de sofrer. Entendeu? A lei divina vem, a gente faz besteira, resgata, reencarna, vai para um lado, vai para o outro. Mas chega uma hora que a dor é tão grande que a gente cansa de sofrer. A pergunta é, precisa chegar nisso? Não, né? Então, por isso que Emmanuel está falando nesse texto. A gente faz o bem, mas a gente tem que fazer o bem com sabedoria, tem que ter paciência, senão você enlouquece, viu? Falando sério. Senão você vai fazer uma coisa que é certa, mas do jeito errado. Aí você nem se beneficia e ainda prejudica no outro bem que você está fazendo. Desafio, gente. É desafio. É desafio. Né? Então, assim, vamos analisar com carinho a beneficência como um dever de todos nós. Mas lembre-se, o tempo da colheita pertence a Deus. Ontem, na nossa reunião mediúnica, num determinado contexto, né, conversava com alguns amigos a esse respeito. O tempo da semeadura é livre, a colheita é obrigatória, mas a hora que essa colheita vai ser feita, só Deus sabe. Nosso papel é semear, entendeu?
da melhor maneira possível. Que hora que nós vamos colher? Não sei. Tenho a menor ideia. Eu fico imaginando há quanto tempo os amigos espirituais estão semeando na nossa alma. Imagina, hoje, em pleno século, né, 21, nós estamos aqui, uma sexta-feira, né? Deixa eu ver, 11h25 da manhã, assistindo o Evangelho. Ou você que vai chegar nessa parte gravada, quer dizer, você ainda teve o desejo de assistir essa gravação até essa hora. Então você está me ouvindo também. Olha que legal, imagina quantos séculos de trabalho, milênios talvez, até mais, foi necessário para moldar na nossa alma o desejo de um dia estarmos aqui, entendeu? Então não é da noite para o dia. O plantio, ele é constante, mas a hora da colheita, entendeu? O tempo da colheita não é na hora que a gente quer. Faz sentido isso? Então, assim, presta atenção, sabe por quê? Porque muita gente, às vezes, desiste de fazer o bem porque não vê o resultado imediato. Nunca faça, pelo amor de Deus, nunca faça isso. Nunca faça essa loucura. Nunca desista de fazer o que é certo porque o resultado não veio. Nunca faça isso. Porque o papel de quem ama é semear até o último minuto na terra e depois que desencarna. Como falava Madre Teresa, é amar até doer. Esse é o papel de quem ama, entendeu? Então, às vezes, você vai amar de perto, tem hora que você vai amar à distância, tem hora que você vai amar só na oração, porque não tem como estar perto do outro, tem hora que você... Tem um monte de horas. Mas você vai estar fazendo o que é certo. Sabe? Nunca seja corrupto porque ninguém quis ser honesto. Existe isso, gente. Nunca traia seus princípios só porque um monte de gente que você conhece está fazendo isso. Não, não traia os seus princípios. Entende? É necessário a gente construir, a gente ter coragem, entendeu? Para cultivar as virtudes certas. Dever. O ser humano de bem, ele assume o dever de melhorar a si mesmo, né? E ele se protege dos sofismas psicológicos que a gente cria para a gente mesmo. Então a gente se engana pra caramba. E a gente tem que ter a coragem de fazer aquilo que não é prazeroso. Por isso, lembrando a frase famosa de Kant, você só é livre quando você faz aquilo que você não gosta. Porque muitas vezes, para se libertar, a gente vai ser forçado pelo dever fazer o que não gosta. Graças a Deus. Entendeu? Às vezes a sua vontade é xingar e esganar o outro. Então, sua vontade é essa. E para você ser livre, você tem que ser capaz de não fazer isso. Então, o que você gosta é querer esganar o outro que te incomodou. Então, para você ser livre, você tem que ser capaz de fazer o que você não gosta, que nesse caso é revidar. Entendeu a ideia? Porque senão você não é livre. Se você só faz o que você gosta, você é prisioneiro dos seus instintos. Que é o que faz a nossa humanidade estar do jeito que está, né? Então, meus amigos, ó, fica essa lição maravilhosa de Emmanuel para nós, com muito amor e carinho, fazendo a benevolência, semeando sempre em todas as áreas, mas entenda, o tempo da colheita pertence a Deus. Nunca deixe de fazer o que é certo, porque você não vai ver o resultado. Tem um ditado lá na região do Oriente Médio, né, que quem planta tâmaras não colhe tâmaras, já que a tamareira normalmente para produzir demora mais ou menos 100 anos, né? Então é mais ou menos isso. Hoje você de repente está colhendo frutos de alguém que plantou um tempo lá atrás. Então é justo que a gente plante para alguém colher esses frutos lá na frente. É a cadeia do bem, entendeu? É a candeia do bem. É a candeia boa, a cadeia do bem. E isso vai fazer uma diferença enorme.